Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre um crime histórico ao ver esse Nerdologia sobre o assalto que motivou a Síndrome de Estocolmo. Em 1973, um roubo a banco com reféns em Estocolmo, capital da Suécia, tinha tudo para passar despercebido como apenas mais um crime. A postura das vítimas no julgamento, entretanto, fez esse episódio entrar para a história e contribuir para a definição de um possível transtorno, um evento tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Você provavelmente já viu referências à Síndrome de Estocolmo em filmes ou redes sociais. Essa possível síndrome se refere a uma situação em que pessoas que sofreram algum rapto ou privação de liberdade desenvolvem um vínculo psicológico ou até mesmo afetivo com o seu captor, especialmente no caso de ausência de relação anterior entre vítima e captor. Esse vínculo muitas vezes implica em deixar de ver o captor como uma ameaça ou desenvolver sentimentos de simpatia pelas razões do captor em justificar suas ações, especialmente quando se conectam com causas políticas. Principalmente, costuma ser percebido quando a vítima recusa a cooperação com as autoridades, como a polícia, chegando ao ponto de defender o próprio captor. A origem da expressão está no dia 23 de agosto de 1973, em um roubo a banco com reféns em Estocolmo, capital da Suécia. Jan Erik Olsson nasceu em 16 de abril de 1941, na vila de Ekeby, no sul da Suécia. Na década de 1970, ele foi preso por roubo na prisão de Kalmar. Lá, ele conheceu Clark Olofsson, seu companheiro de cela, e eles se tornaram amigos. Olofsson, nascido em 1947, é considerado um dos mais famosos criminosos da história recente da Suécia, retratado na mídia da época como um gangster que se inspirava no estilo dos filmes hollywoodianos, e alguém cujo retrospecto faz dele alguém próprio para um outro Nerdologia Criminosos. Jan Erik Olsson desenvolveu uma relação de admiração pelo criminoso mais conhecido. No ano novo de 1973, Olsson teve uma licença de prisão para passar o feriado com familiares e não retornou. Na verdade, ele fazia parte de uma trama para tentar libertar Olofsson no dia 7 de janeiro de 1973 e seria o motorista da fuga, mas o plano fracassou. Por conta da tentativa de fuga, o criminoso célebre foi transferido, enquanto Olsson passou meses foragido, até o dia 23 de agosto. Em uma das principais praças da capital, funcionava uma grande agência bancária do Credit Banking. Olsson, em uma loja de conveniências próxima, colocou seu disfarce, um óculos sem grau e uma peruca, sendo que ele já tinha tingido seu bigode de um castanho quase ruivo para preto. Com uma submetralhadora, explosivos, corda e um rádio, ele invadiu o banco, gritando ordens em inglês, com sotaque dos Estados Unidos, incluindo uma frase de efeito que ele disse ter visto em um filme dos Estados Unidos. Isso é interessante pois, segundo pesquisadores citados pela jornalista Kristin Hunt, filmes sobre crimes e criminosos produzidos em Hollywood eram muito populares na Escandinávia no pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente retratando o chamado Velho Oeste ou gangsters da década de 1930. Essas referências foram muito marcantes para Olofsson em sua carreira criminosa e, provavelmente, inspiraram indiretamente Olsson em suas ações. Enquanto Olsson gritava e disparava contra o teto do banco, um dos funcionários acionou um alarme silencioso. 2 policiais de uma patrulha próxima foram direcionados ao banco e tentaram abordar o criminoso, que disparou contra os policiais. Um foi levemente ferido, e o outro foi obrigado a subir numa cadeira e cantar uma música, servindo de distração para Olsson ir até o cofre da agência bancária, levando consigo 4 reféns: Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Kristin Enmark e Sven Safström. Os policiais ficaram do lado de fora e chamaram por reforços, com policiais cercando a agência bancária. Em troca dos reféns, Olsson exigiu a presença de seu amigo e inspirador Clark Olofsson no banco, mais 2 armas de fogo, coletes à prova de balas, capacetes e um recém-lançado carro, um Ford Mustang II, um tipo de elemento comum aos filmes que citamos. Olsson também exigiu 3 milhões de coroas suecas, algo como 2,5 milhões de dólares em valores de 2023. No dia seguinte, o governo sueco atendeu a maioria das exigências, permitindo que Olofsson, as armas, o dinheiro, o carro fossem enviados ao banco. Houve uma divergência. Os criminosos queriam ficar com os reféns até que sua fuga fosse concluída, enquanto o governo queria libertação imediata. Já com os 2 criminosos dentro da agência, eles fizeram uma barricada na entrada do cofre, e Olsson exigiu poder falar com o primeiro-ministro. Na ligação, ele ameaçou matar uma das reféns, Kristin Enmark,
cujos gritos podiam ser ouvidos. No dia seguinte, a mesma Enmark conversou com o primeiro-ministro, afirmando que o governante estava agindo mal, que Olson era gentil e pedindo para os reféns poderem acompanhar os criminosos. No dia 26 de agosto, foi registrada a mais famosa foto do assalto, a partir de uma perfuração feita pela polícia diretamente no cofre. No dia seguinte, a situação novamente ficou tensa, com novas ameaças de assassinato dos reféns. Nesse momento, o banco já estava cercado não apenas pela polícia, mas também pela imprensa, incluindo veículos internacionais. No dia 28 de agosto, a polícia decidiu por romper o cerco. Bombearam gás lacrimogêneo dentro da agência, saturando o cofre por quase 1 hora e entrando utilizando máscaras para respiração. Os reféns solicitaram que os 2 criminosos saíssem primeiro. Nos 5 dias de cerco, 2 policiais ficaram feridos, sem vítimas fatais. Nos depoimentos posteriores, os reféns afirmaram que os 2 criminosos eram bastante gentis e atenciosos e pediram por penas lenientes. Também afirmaram que pediram para que os criminosos saíssem primeiro por temerem que, caso eles ficassem sozinhos no cofre, poderiam ser mortos pela polícia. Olofsson e Kristin Enmark tornaram-se amigos e todos os reféns visitaram Olson na prisão ao menos uma vez. Um dos psiquiatras que acompanhou as vítimas, Nils Bejerot, cunhou o termo Síndrome de Estocolmo, para se referir ao comportamento das vítimas, que demonstravam gratidão pelo seu tratamento por seus captores. A questão é que, embora Síndrome de Estocolmo seja um termo comumente usado e presente especialmente na cultura pop, ela não é formalizada como um distúrbio. Por isso que no início do vídeo falamos em possível síndrome. Isso acontece por vários motivos, como por exemplo, dificuldades em estabelecer padrões objetivos para a definição, já que as circunstâncias de cada episódio desse trauma serão diferentes. A interpretação de que seria apenas uma variação da ligação traumática, característica de relacionamentos abusivos, de que a síndrome de Estocolmo acaba servindo apenas para culpar as próprias vítimas de abusos e violências, quando podem ter comportamentos passivos por instinto de sobrevivência. Finalmente, o fato de que o próprio comportamento dos reféns suecos se deu um contexto local de diversos episódios de violência policial, e a crença de que eles mesmos que precisavam evitar um confronto. Além disso, depõe contra o uso generalizado do termo o fato de que, segundo a Polícia Federal dos Estados Unidos, menos de 10% das vítimas de raptos e sequestros demonstram alguma simpatia por seu captor, ou seja, é importante ter cuidado com o uso do termo Síndrome de Estocolmo. Hoje, Jan Erik Olson vive em liberdade desde 1996, enquanto Olofsson está livre desde 2018, depois de uma vida de crimes com diversas reviravoltas. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a revolta dos boxers na China, perguntaram se a China passou por algum processo de modernização de acordo com algum modelo ocidental antes da sua Revolução Republicana. Embora a China não tenha passado por algo como a restauração Meiji do Japão, o movimento de autofortalecimento liderado pelo príncipe Gong buscou modernizar as forças armadas chinesas e iniciativas industriais. Isso fez parte das disputas internas de poder que citamos no vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre crimes históricos e até a próxima!